Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Bra Software. Meu nome é Erika Dalbello e antes de mais nada quero deixar um recado aqui importante. Se é a primeira vez que você está acompanhando uma live nossa, fica o convite para nos acompanhar nas redes sociais, que é onde a gente publica todos os nossos eventos, lives, não só sobre Adobe, mas tudo relacionado à inovação. Para quem ainda não conhece a Abra Software, somos uma empresa 100% nacional, com quase 40 anos de história. Temos aí atendido, né, milhares de clientes ao longo de todo esse tempo, praticamente 300 colaboradores, né, ao redor do Brasil inteiro. E estamos aqui entre os 3 maiores parceiros desses 4 principais fabricantes, entre tantos outros, né? Além de Adobe, Microsoft, Autodesk e por aí vai. Então, se você tiver necessidade de inovação, de software, tecnologia, fala com a gente que a gente pode te ajudar. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criatividade protegida para o seu negócio, né? A inteligência artificial tem trazido muitas questões e o tema de hoje é justamente este. Bom, e antes de mais nada, quem sou eu? Meu nome é Erika Dalbello, eu faço parte aqui do time Bra Software já há um pouco mais de 5 anos. Tenho formação tanto com a área de TI quanto com a parte de fotografia. Trabalhei como designer, com publicidade também por muito tempo, como fotógrafa, né, de eventos, de pessoas, de arquitetura, entre outros, né, continuo ainda fotografando paisagem, ensaios até hoje. Também trabalhei muito tempo como consultora e instrutora de fotografia, né, e pós-produção de imagens. Já palestrei em importantes eventos da Adobe, como Photoshop Conference, entre outros. E aqui na Bra Software eu atuo como consultora das soluções Adobe Creative Cloud e Document Cloud, tá? Então, esse é um pouquinho aqui do meu background nesse mundo Adobe, que é um mundo tão grande e tão importante. Bom, então vamos lá. O objetivo dessa live foi justamente trazer uma questão que muita gente nos pergunta, né? A gente sempre recebe essas questões, né? A inteligência artificial generativa da Adobe é segura? Né? A gente vê que tem muitas empresas, grandes empresas, que bloqueiam, né, ferramentas de IA justamente por receio de como ela funciona, de como ela age, né? Então, esse conteúdo de hoje é um pouquinho para sanar essas dúvidas e mostrar para vocês o quanto essa é uma ferramenta que está ali nos princípios éticos, né? Que está nos princípios legais também, pensando em direitos autorais, que é algo muito importante para quem trabalha com imagem, para quem trabalha com criação, tá? Antes de mais nada, acho que é sempre importante comentar também que a Adobe, ela não é só Photoshop, ela não é só PDF, né? Eu sei que muita gente conhece a Adobe por causa do Photoshop, que virou um verbo, né? Já o Photoshop tem minha idade praticamente, exatamente um mês mais velho que eu. Mas a Adobe tem muito mais soluções e a Adobe ela tem esse foco, né, em justamente transformar o mundo através de experiências digitais e de forma personalizada, né? Então a gente tem a nuvem documental, que é toda a parte do Document Cloud, temos a nuvem de e-commerce, de experiências digitais, né, para quem trabalha com e-commerce, que é um mundo também gigantesco, e temos a nuvem criativa, né? O nosso assunto hoje é focado na nuvem criativa, que também conecta com tudo, né? Eu preciso do criativo para gerar o conteúdo para o meu e-commerce, eu preciso também do criativo para criar ali um layout de um documento com uma qualidade visual, né, importante, né? Todo documento vai ter ali o logo da sua empresa, vai ter ali as informações de tipografia. Então, todas essas 3 nuvens, elas estão totalmente conectadas, né? Então, por isso que eu gosto de trazer essa informação sempre antes de qualquer conteúdo, para quem não conhece, saber que a Adobe, ela está presente em praticamente, né, todas as nossas aqui experiências digitais, tá? Bom, eu gosto de falar também
que existem dois grandes momentos marcantes na história da Adobe, né? Para quem usa Adobe há mais de 12 anos, né, sabe que acompanhou a evolução. Para quem não conhece, eu acho que é bacana comentar. Lá em 2012, 13 mais ou menos, a Adobe mudou sua forma de comercialização, né? Então, antes a gente tinha o CDzinho, né, que era instalado na máquina, a gente tinha o serial number, então comercializava um software que eventualmente poderia ter ali a possibilidade de adquirir uma atualização, mas era fixo, né? Era aquilo, não tinha novos recursos, era só desktop, era só instalado na máquina, era algo mais travado, né? Até pensando também na questão de desempenho, né, dos dispositivos. Lá em 2012, a Adobe mudou totalmente aqui a sua forma de comercialização e a sua forma de usar os aplicativos. Por quê? Com a evolução, né, tecnológica dos hardwares, dos computadores, dos celulares, a Adobe viu que a criação ela não precisa ser fixa, né, travada aqui no meu computador. Ela pode ir muito além, né? Então surgiu, né, houve uma migração de Creative Suite para Creative Cloud, né, cloud de nuvem. Então, o que é a Creative Cloud? Aqui eu coloquei a melhor descrição que eu encontrei para descrever, né? É um ecossistema criativo que reúne as principais ferramentas, os principais caminhos para que você, criativo, consiga expressar suas ideias, consiga transpor ali o que você está imaginando num resultado impactante, tá? Então, essa, para mim, é a melhor descrição, porque não é mais um pacote de aplicativos, né? Não é mais uma suíte de aplicativos somente, é muito mais que isso, tá? Então, a gente tem softwares para desktop, a gente tem softwares para celular, a gente tem serviços web, tudo conectado. Eu vou fazer uma live só sobre o Capture um dia desses. Para quem não conhece o Adobe Capture, é um aplicativo mobile que você captura texturas, cores, fontes, padrões, e isso tudo integrado também com os seus softwares do computador, né? Enfim, tudo conectado, tudo integrado. Então, isso realmente é uma vantagem muito grande. Eu não vou me estender aqui detalhando o Creative Cloud, nós já tivemos outras lives para isso, mas eu achei importante trazer esse background para vocês. E quanto à inteligência artificial, né? Eu sei que houve esse boom de inteligência artificial, começou ali com texto, depois veio para imagens, ali finzinho de 2022, 2023, mas também acho importante mostrar para vocês que a Adobe, ela já olha para a inteligência artificial há pelo menos uns 20 anos, né? E como que a gente sabe disso? Lá em 2016, no Adobe Max, que é o principal evento da Adobe, onde a Adobe lança ali as suas grandes novidades, né, as suas novas versões de aplicativos, lá no Max de 2016, o Shantanu, né, até hoje o CEO da Adobe, ele anunciou, ele apresentou o Adobe Sensei. Ah, Erika, eu estou procurando aqui, eu não estou achando esse aplicativo, né? O Adobe Sensei não é um aplicativo, não é uma ferramenta. Ele é justamente a tecnologia que está por trás de diversos recursos que a gente já usa nas ferramentas. E olha que interessante, lá em 2016, ele justamente falou, olha, é o Sensei que é o responsável pelas mágicas, né, que a gente vê nos aplicativos há mais de uma década. Então, por isso que a gente fala que existe, né, já inteligência artificial nas soluções Adobe há uns 20 anos, né? Então, o que é o Sensei? Ele é uma tecnologia avançada que usa a inteligência artificial e o aprendizado de máquina para justamente otimizar tarefas, para facilitar, agilizar processos que antes seriam extremamente repetitivos, manuais, para que o criativo possa ter tempo para ser criativo e expressar suas ideias ali e as suas ações de forma muito mais rápida. Então, como que a Adobe enxerga a inteligência artificial? Ela tem esse lema, criatividade para todos. Eu tenho até aqui. Ai, não está aqui. Eu tinha um adesivo, né? Creative for All,
também da Adobe, mas eu peguei o caderno errado. Então, a Adobe tem esse lema, Creative for All, a criatividade para todos. E ela enxerga a criatividade como uma ponte criativa, a inteligência artificial como uma ponte criativa para novas habilidades, ou seja, para que aquela pessoa que não tem um dom do desenho possa representar ali as suas ideias, né, os seus objetivos, para que a gente possa criar ali formas diferentes de contar histórias, para que a gente possa criar maquetes, possa criar ali rascunhos, né? Além de otimizar as tarefas repetitivas, como eu mencionei, para que a gente possa trabalhar com brainstorms, né? Experimentar a ideia antes de executar, né? Então, antes de ir lá e fazer uma superfusão, eu gero essa minha ideia antes de uma forma muito mais rápida, e se estiver ok, eu produzo, né? Então, essa foto aqui desse slide, por exemplo, é um exemplo disso, né? Então, uma empresa têxtil produziu ali um novo tecido, né, para uma peça de roupa, e antes de fotografar, antes de contratar modelo, né, de contratar fotógrafo, maquiador e tudo mais para fazer as fotos no estúdio, o que antes eles fariam só com rascunhos, né, desenhos para entender como que seria esse ensaio, eles conseguiram expressar isso na imagem com a inteligência artificial. Ah, eu quero uma modelo de pele negra porque o tecido é reflexivo, usar essas cores coloridas vai dar um destaque, vai dar um contraste. Fizeram alguns testes também usando os cílios com aquelas pedrinhas, né? Pensaram também em dar um destaque para a maquiagem, mas aí fizeram opção, não, com os cílios em destaque ou com óculos, né? Que vai ter também esse reflexo, esse brilho, pensando também no contraste ali com o tecido reflexivo, né? E se a gente colocar ali o cabelo colorido também, e o brinco, vai ser um brinco em destaque, vai ser um brinco mais sutil, né, para eu realmente dar ênfase para o tecido. Então, todas essas ideias de como seria feito o ensaio fotográfico foi um caminho, né, pela inteligência artificial, fazendo as modificações, fazendo as variações, para então apresentar, né, para as pessoas decisoras de como seria esse ensaio. Olha, eu tenho essas ideias, né? O que você acha? E daí sim, ok, essa ideia está aprovada. Então agora sim, eu vou procurar uma modelo com essas características, eu vou procurar os acessórios, eu vou procurar o fotógrafo, o estúdio. Então aqui no caso uma foto de estúdio, mas poderia ser uma foto numa locação, né? Então dessa forma, o caminho para chegar no resultado, ele é muito mais rápido. Não é a foto final aqui no caso, né? Perdão, garganta falhou. Então, não é a imagem final que eu vou usar na campanha do meu tecido, não. Mas foi um caminho ágil para chegar no meu resultado, tá? Bom, e qual é o grande segundo momento da inteligência, desculpa, qual é o segundo grande momento na história da Adobe? Acho que a gente pode falar que é o lançamento do Firefly, né? O Firefly, ele vem como uma evolução do Adobe Sensei, né? Então, a Adobe viu que esse processo do Sensei poderia ser expandido, né? E a Adobe lança aqui o Adobe Firefly em 2023 para entrar nesse mundo também de uma forma um pouco mais expansiva. Então, o que é o Firefly? É uma família de modelos criativos, começou apenas com imagens, mas agora a gente já tem toda a parte de gerar vetores, recoloração de vetores, tem a parte de vídeos, tem a parte de áudios, né? Então, hoje a ferramenta o modelo Firefly já melhorou, ampliou muito, né? A gente já está, por exemplo, no modelo 4. E qual é a grande sacada, qual é o grande diferencial do Adobe Firefly, né? Então, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aqui, essa ilustração, eu trouxe ela justamente para exemplificar isso. Eu quero uma zebra sentada numa poltrona dourada, colonial, clássica, com fundo com papel de parede, enfim. Para eu poder gerar essa imagem, a ferramenta precisa saber o que é uma zebra, o que é uma poltrona, como é a cor dourada, precisa ter essas informações, né? E a questão de ser comercialmente seguro é
onde estão esses dados? Onde está essa base de informação? Como que eu aprendo isso? Como que eu entendo o que é isso e gero essa nova imagem? Então, aqui está o fator que torna o Adobe Firefly uma ferramenta segura. Por quê? Enquanto existem ferramentas que simplesmente vasculham a internet inteira para gerar os seus dados, claro, gerando imagens com qualidade, por que não? Mas essas imagens, apesar de poderem ter qualidade por ser uma base gigantesca, elas não têm um respaldo legal. Elas não têm uma segurança de não trazer alucinações, de não trazer marcas, né? De não trazer, de repente, uma pessoa que não autorizou o uso da imagem dela para gerar outra imagem. Então, o que o Firefly faz? Ele usa o Adobe Stock, que é um banco de imagens incrível da Adobe, e também conteúdos de domínio público, né, que já expiraram ali os direitos, para justamente treinar esse modelo, para aprender, né, o que é esse modelo, né? Ou seja, os seus dados são seus, né? O que você usa também na ferramenta não é usado para treinar o Firefly, tá? Então, isso é muito importante. Ou seja, ele só vai conseguir gerar a zebra, gerar a poltrona dourada, porque dentro do Adobe Stock existem imagens relacionadas a isso, tá? Ah, eu quero gerar uma foto do Keanu Reeves andando na Paulista na frente do MASP. Vou conseguir gerar isso? Não, eu não vou conseguir, porque eu não tenho os direitos autorais do Keanu Reeves, né? Não existe uma foto do Keanu Reeves disponível para uso comercial dentro do Adobe Stock, porque não temos esse direito, tá? Ou, por exemplo, ele não vai gerar marcas, né? Então, se eu pedir uma pessoa correndo, ele não vai gerar uma pessoa correndo com uma camiseta da Nike, com uma camiseta da Adidas. Então, a parte da marca é muito importante também. Mas Erika, eu já vi foto de marcas no Adobe Stock. Sim, o Adobe Stock ele tem conteúdos comerciais e conteúdos editoriais, tá? O editorial do Adobe Stock são conteúdos de marca. Então, se você precisar de um logo da Adobe, de um logo da Microsoft, uma fachada do prédio da Microsoft, você encontra fotos assim dentro do Adobe Stock, mas esses itens não são usados para treinamento da IA, tá? Além disso, outro ponto muito importante, o público principal da Adobe são os criativos, né? Eu sou criativa, eu sou fotógrafa, né? Trabalhei muito tempo com design. Então, eu não gostaria que as fotos do meu site, do meu portfólio, fossem usadas para treinamento de IA sem a minha autorização. Então, o que o Adobe Stock faz também? Para todos os colaboradores, né, fotógrafos, ilustradores, ele pergunta, quando você entrar, né, na ferramenta, se você não colabora ainda no Stock, se você for entrar agora para ser um fotógrafo do Adobe Stock, ele vai te perguntar: você aceita que as suas fotos sejam base de aprendizado do Adobe Firefly? Se você falar que sim, ele vai acessar a sua base de conteúdo comercial, não editorial, e uma vez por ano você vai ser remunerado por isso. Ou seja, a Adobe ela se preocupa nos dois lados, né? Ela está preocupada com desde o começo, né? O seu fotógrafo que alimenta o Adobe Stock e também para quem vai usar, né? E uma garantia disso tudo, né? O que também mostra essa segurança da Adobe quanto a isso, é que a Adobe também oferece indenização por propriedade intelectual. Érica, o que é isso, né? Significa de uma forma bem resumida. Se você gerar uma foto no Firefly, então você pediu lá mulher correndo na rua com roupa fit, enfim. Se você gerar essa imagem, colocar no seu site, no seu material, e de repente bater uma pessoa na sua porta, olha, essa pessoa sou eu, né? Se isso acontecer, a Adobe, ela garante essa indenização, a Adobe toma conta disso tudo, né? E a Adobe, ela justamente tem essa segurança porque isso não vai acontecer, né? Porque tudo que você gerar no Firefly já foi autorizado lá no Adobe Stock.
Porém, uma coisa que é muito importante, não são todos os licenciamentos, não é 100% que dá direito a isso, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais, mas você precisa também tomar cuidado como que você cria esse conteúdo para ter direito a isso, caso isso venha a acontecer, tá? Eu estou na Brasoft há 5 anos, a gente tem falado de Firefly já há mais de 2 anos, e a gente sabe que isso ainda não aconteceu, acredito que não vai acontecer, porque justamente existe essa segurança, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho também quais produtos, quais licenças você tem direito a essa indenização, que nos licenciamentos corporativos VIP é de até $10 mil por ativo, né? Ou seja, por foto que foi gerada ali, tá? Bom, e falando em licenciamentos, né? Poxa, Erika, mas existe mais de um, né? Quantas Creative Clouds existem, né? Quais versões, então, que possuem esse direito à indenização de propriedade intelectual? No finzinho de abril, nós fizemos uma live focada em detalhar a Creative Cloud com Adobe Stock, tá? Eu não vou detalhar esse assunto hoje, não vou explicar o que é o Adobe Stock hoje, porque nós fizemos essa live, deixei o link aqui no nosso YouTube também, você encontra as últimas lives, mas de uma forma, quero trazer aqui esse parâmetro. No licenciamento corporativo, dentro do VIP, que é o Value Incentive Plan, que é o modelo corporativo de licenciamento Adobe, nós temos 4 versões da Creative Cloud, 4 opções de licenciamento. O que muda? Muda de licenciamento Teams, licenciamento Enterprise, sem Adobe Stock e com Adobe Stock. Basicamente, é isso que muda, tá? Aqui eu trouxe uma tabelinha, vou comentar ela um pouco por cima, não vou detalhar muito, mas depois, se alguém quiser falar mais sobre isso, entender em mais detalhes as versões, também pode entrar em contato com a gente, que a gente fala em mais detalhes. Mas, basicamente, o que eu quis trazer aqui para vocês? Primeiro ponto, Adobe está realizando mudanças de nomes, tem mudanças na nomenclatura dos aplicativos, né? Adobe está lançando só para licenciamento individual de pessoa física, uma versão mais simples da Creative Cloud, que não tem serviço online, seria uma versão bem compacta, bem simples, para quem não precisa de outros recursos, mas essa versão só é para pessoa física, tá? Não tem no licenciamento corporativo. Então, aqui eu coloquei as mudanças de nome, que eu acho que é importante, caso você veja um conteúdo antigo nosso, por exemplo. Então, a Creative Cloud Teams mudou para Creative Cloud Pro, a Pro mudou para Pro Plus, a Enterprise mudou para edição 3 e a Pro Enterprise mudou para edição 4, tá? Então, essas são as 4 versões de Creative Cloud que nós temos. O que muda? As versões Pro Plus e edição 4, elas possuem acesso a downloads ilimitados de ativo padrão do Adobe Stock, tá? O que são ativos padrão? Fotografias, ilustrações, vetores, elementos 3D e os templates, tá? Como eu falei na live de abril, eu detalhei mais sobre o Adobe Stock. Mas o que muda da Teams para Enterprise? Além do gerenciamento, né, para quem organiza os usuários, também muda o tipo de licença do Adobe Stock, tá? Isso é muito importante. No Teams, a gente tem a licença aprimorada e no Enterprise a gente tem a licença estendida. Basicamente, qual a diferença? A estendida, eu posso associar esse ativo, essa foto, esse vetor, à venda de um produto. Exemplo bem simples. Eu quero licenciar essa foto, estampar aqui uma caneca e vender a caneca. Ou seja, o desejo de compra da caneca se dá pelo desenho que está na caneca. Então, isso é uma associação à venda. Então, se você faz isso, de repente, uma área têxtil, que vai estampar camisetas, você precisa de uma licença estendida, tá? Acesso a elementos premium, né, que são ali os vídeos, os áudios, aí eu preciso comprar um pacote de créditos para poder licenciar. Acesso aos elementos padrão do Firefly, aqui também entra uma diferença, né, nas versões que tem o estoque,
Pro Plus Teams e edição 4, eu consigo gerar imagem, eu consigo gerar vetor de forma ilimitada, à vontade, né? No começo a gente tinha uma limitação ali, em média de 1.000 créditos generativos por mês, mas hoje é ilimitado, né? É à vontade. Então, lá dentro do Photoshop, lá no Firefly, você faz isso à vontade. Ah, mas para que tem os créditos, então, né? Porque existem também créditos, e aqui eu reforço, as versões Pro Plus e edição 4 são as melhores versões focadas para Adobe Stock e para Firefly, tá? E o que eu faço com esses créditos, né? Aqui eu coloquei quantos créditos vêm no plano completo, quantos créditos vêm no plano individual, e isso é muito importante, porque se você, de repente, tem um usuário que vai usar 2 aplicativos, não vale a pena comprar os 2 individuais, né? Só Photoshop e Illustrator. Não, vale a pena comprar o pacote completo, tá? Recursos de vídeo e áudio do Firefly. Então, onde que a gente vai usar esses créditos? Para gerar esses elementos, tá? Então, nas versões que tem o estoque, você vai usar ali esses 4.000 créditos, no caso do pacote completo, para poder gerar, né, trabalhar com vídeo e com áudio. Agora, nos outros licenciamentos, por ser uma quantidade pequena, você vai precisar comprar um adicional do Firefly, né? Que hoje a gente tem de 2, 7 e 50.000 créditos generativos por mês os pacotes. Uso de kits de estilo, composição de objetos, só temos na edição 4, né? O kit de estilo é a possibilidade de salvar as parametrizações que eu usei dos filtros do Firefly. Composição de objeto, uma ferramenta incrível se você precisa otimizar ali a foto de um produto, por exemplo, tá? Então, esse é um recurso exclusivo da versão edição 4. E aqui entra também a questão da indenização de propriedade intelectual. Só temos esse recurso se você gerar uma imagem com Firefly nas versões Pro Plus, 14 e Enterprise edição 4, tá? Esse é um detalhe super importante. Então, gerei uma foto na versão Pro 14, com ali usando os meus 1.000 créditos. Não tem direito à indenização, tá? Então, é muito importante você escolher o licenciamento que vai te dar esse respaldo legal, se você tiver essa preocupação, quiser essa garantia, né? Quiser trabalhar com essa tranquilidade. E por último aqui, mas não menos importante, a questão do gerenciamento das licenças, que muda de versão Teams para Enterprise. Eu também detalhei um pouquinho mais na live de abril, tá? Bom, e aqui nesse slide a gente tem essa questão, né? Capacidade padrão do Firefly e capacidades aqui, recursos de vídeo e áudio do Firefly, que são os elementos premium do Firefly. O que seria essa diferença, tá? Então, o que é padrão? Basicamente, tudo relacionado à imagem e vetor, né? Então, eu vou usar o preenchimento generativo no Photoshop, expansão generativa, né? Eu vou gerar direto do Photoshop ou direto do Firefly texto para imagem. No Illustrator, texto para vetor, né? Texto para os patterns, recoloração generativa. Dentro do InDesign também a gente tem o texto para imagem. Dentro do Express, os efeitos de texto. Eu já vou mostrar alguns exemplos disso. Então, tudo isso aqui, né, que relacionado à imagem, é um recurso padrão do Firefly, tá? Então, se você tem os licenciamentos Pro Plus e Enterprise edição 4, você pode gerar tudo isso de forma ilimitada, à vontade, né? Mas, se você quiser gerar vídeos, tradução de áudio, lip sync, aí sim a gente precisa de créditos generativos, né, que são premium. O modelo 4 Ultra do Firefly, mesmo sendo imagem, também usa aqui créditos premium, e também os modelos de não Adobe, né? A Adobe fez uma parceria com o OpenAI, com o Google e com diversos outros, então você consegue acessar também outros modelos de IA generativa através da Adobe, tá? Para que você não tenha que ficar contratando 1 milhão de ferramentas. Porém, esses outros modelos, eles consomem créditos generativos premium e eles não têm direito à indenização de propriedade intelectual,
pois são outros motores, né? Não tem a mesma base de aprendizado do Firefly. Mas é interessante porque se você quiser utilizar, já está dentro, compilado em uma única ferramenta. Então, para quem trabalha com criação, não precisa ficar o login da outra ferramenta, o login dessa, fica tudo num lugar só. Isso traz uma segurança muito grande também. Nos licenciamentos Enterprise, se você for de TI, se você for um administrador, você pode bloquear esse recurso também para que não seja usado, tá? Bom, e o que a gente consegue criar hoje? Então, texto para imagem, eu consigo gerar fotos, né? Os modelos 3 e 4 melhoraram muito na parte aqui de gerar rostos, né? De gerar fotografias. Então, aqui o exemplo do prompt, já vou detalhar, comentar um pouco mais sobre prompts. Tenho também a parte de texto para imagem com o objetivo de gerar arte, né? Então, ao invés de foto, gerar algo mais artístico. Expansão generativa, então essa foto aqui, por exemplo, se eu quisesse ela no formato vertical no passado, eu teria que usar o Content Aware, usar um Vanishing Point, mas eu não teria resolução suficiente para criar essa parte da estrada aqui que não existe, né? Ou teria que cortar a foto, né, para ela se encaixar ali numa proporção vertical. Hoje, com a expansão generativa, eu consigo recriar isso de uma forma com muito mais qualidade. Porque o que vai acontecer? O Photoshop vai pegar a minha imagem, vai carregar para o processamento da Adobe, que vai analisar, tá, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrada de terra, num horário de sol bem forte, eu tenho grama, eu tenho uma cerca, e eu preciso recriar isso. Então, ele vai analisar lá no Adobe Stock, nas imagens de direitos expirados, e vai trazer esse resultado novo com qualidade, com resolução, né? Que eu não teria aqui nesse caso do Vanishing Point, né? O Vanishing Point funcionaria o contrário aqui, se eu tivesse uma área maior e fosse usar ali o carimbo numa perspectiva menor. Preenchimento generativo novamente, então aqui eu tenho também um pouco a parte da expansão, e a parte da criação de outros elementos. Então, gostei muito dessa foto, quero usar essa foto por uma campanha, né, nas redes sociais, então coloquei aqui numa proporção mais ou menos 1 para 1, coloquei outros elementos aqui no fundo para compor, e lembrando, ele entende a profundidade de campo, né, então aqui eu começo a ter a mesa desfocada, então aqui se eu pedir os pães, ele vai inserir os pães desfocados para mim, seguindo a mesma profundidade de campo. Já a parte que eu expandi aqui embaixo, né? Aí ele trouxe focado, porque esse plano está com nitidez, né? Posso usar o preenchimento generativo também para remover elementos, né? Então aqui eu removi o aparelho da modelo, né? Então consegui remover o aparelho, recriando ali aquele dente de uma forma muito mais rápida do que eu teria feito isso no passado sem a IA generativa. Por quê? Porque ele sabe como é a textura do dente, né? Então ele conseguiu recriar aqui sem modificar as características do dente. Aqui também eu quis remover essa calçada que eu achei que não combinou com a foto, né? Então aqui também eu tenho uma questão da profundidade de campo, né? Porque aqui a grama ela tá, né, nítida, focadinha, eu tenho vários aspectos de iluminação, né, eu tenho a luz vindo aqui, né, pela cerca que tem aqui atrás, então eu tenho áreas de luz, áreas de sombra. No passado, se eu quisesse recriar isso, eu usaria o quê? O Content Aware do Photoshop, né, o Content Aware, ele existe graças ao Sensei. Mas qual a diferença de usar o Firefly no preenchimento generativo e usar o Content Aware? O Content Aware, ele vai ter como base de dados, como referência, só os pixels que eu tenho aqui na foto, só, né? Então, aqui a gente está falando de uma diferença de referência de 6.000 por 4.000 pixels para não sei quantas imagens tem de grama no Adobe Stock, mas garanto que é muita, né? Então, aqui eu consigo ter esse resultado, porque ele entendeu que aqui está nítido, que eu tenho essa variação de iluminação e sombra, né? Nos workshops a gente faz também, eu mostro na prática, mostro como ficaria com o Content Aware, e realmente essa é uma imagem que o Content Aware não traria um bom resultado. Ah, então nunca mais vou usar o Content Aware? Não, o Content Aware ainda existe, ainda é muito rápido e ágil para outras situações.
Mas uma imagem como essa, que eu tenho uma grande porcentagem de dado para remover, a IA generativa funciona muito melhor. Ou também, se eu quiser uma outra informação, né? Então aqui eu quis colocar areia, né? Então ele vai olhar na sua base de dados como é a junção de grama com areia para recriar isso para mim, né? Algo que antes eu teria que fazer na fusão, tá? Aqui também, a hortinha lá do meu pai, eu falei, bom, esse tijolo não está combinando, eu quero que seja só terra, né? Entendeu também a profundidade. Aqui uma foto que eu fiz em Salvador, eu estava com uma lente fixa ali, acho que 24 milímetros, pancake, e eu queria esse ângulo mais baixo, mas aí tinha o balaústre ali da varanda, né? Claro, eu fiz essa foto já sabendo da existência do Firefly, tá, gente? Então ele recriou ali, ele imaginou, conseguiu buscar informação sobre a base de dados, o que teria atrás, né, aqui do balaústre da varanda. Illustrator, o Illustrator cria objetos, ícones, né, que são mais simples, cenários e também patterns, né, que são os padrões. No passado, quantos plugins para gerar padrão eu criei, né, eu usei, né, para poder fazer isso, para poder gerar essa imagem que ela vai se perpetuar, independente do tamanho que eu criar. Para a área têxtil, isso é incrível, para a área de embalagem, porque você precisa ali expandir isso até, né, espaço infinito, vamos dizer assim. Então, a criação de padrões, né, dentro do Illustrator com a IA generativa é um recurso que está incrível. E poder gerar um vetor, né? Acho que isso também é um ganho muito grande e poder editar esse vetor depois. Então, tá, o cachorrinho aqui tá com o colete vermelho e azul, quero trocar a cor. Perfeito, né? Consigo fazer isso tranquilamente. Efeitos de texto dentro do Adobe Express. O Adobe Express é uma ferramenta que a cada dia vem novos recursos, me surpreende muito, né, as possibilidades que a gente tem lá dentro. O Image 4, quero comentar rapidinho. Então, a gente tem a parte de tradução de vídeo. Isso aqui eu fiz no primeiro modelo. Então, eu peguei um vídeo meu em português e traduzi ele inteiro, né, para o inglês. E ele está lá no meu LinkedIn, inclusive. Texto para vídeo, então você não tem nenhuma base para começar, quer gerar esse vídeo do zero, ele gera vídeos aqui de 5 segundos, tá? Tem 5 possibilidades, tem 3 possibilidades de resolução, 520, 700, 580, 720 e 1080. Então você pode escolher ali a resolução que você quer. Claro, cada resolução vai consumir uma quantidade de créditos diferente. E outro recurso incrível também no vídeo é transformar uma imagem em vídeo, né? No começo dessa apresentação, aquele astronauta, eu gerei o astronauta no Firefly e depois com imagem e depois transformei ele pediu movimento no vídeo, né? A nuvem também que vocês viram ali em um dos primeiros slides também foi aqui com o recurso de Image to Video. Então aqui eu peguei essa foto da borboleta, né? Usei a imagem aqui como referência, né? Eu consigo colocar a imagem inicial ou que ela seja o final e descrevo o que eu quero, né? Então, a borboleta batendo as asas, sobrevoando flores dessa árvore, dessa planta que é uma árvore primavera em um dia de sol e céu azul. A primavera é uma palavra que, se eu for traduzir, ela vai traduzir para estação do ano, spring, né? Então, dependendo do que você for inserir, tipo plantas, animais, é legal você colocar um nome ali original, tá? Outra coisa do idioma também muito importante, existe uma questão que é a hierarquia dos idiomas, tá? Então, a ferramenta foi criada em inglês, então se de repente você está criando algo, não está saindo, né, está tendo algum tipo de diferença muito grande no resultado, não está trazendo o que você quer, tenta em inglês, porque e antes do português também tem o espanhol, né? Então tem muitas palavras que são parecidas do português com o espanhol, mas têm significados diferentes. Eu vou trazer um exemplo. Polvo, da forma que a gente escreve em português, em espanhol significa pó. Né? Então, são significados distintos. Então, dependendo do que você for criar, abre o Google Tradutor e traz em inglês para você ter ali uma maior acuracidade no resultado, tá? E daí aqui ele animou ali a borboleta voando, né, e balançando ali as florzinhas.
Então, olha que bacana, que forma interessante de dar uma interatividade nas suas imagens, né? A parte de vídeo, eu comentei que a gente tem também parceria com outros mecanismos, né? Então, tem o do Google, né, que é o Vel, que também está incrível para alguns resultados e tudo mais. Então, por exemplo, você está trazendo a sua imagem, você vai animar a sua imagem, aí você tem uma segurança também na hora de animar usando um outro, de trazer o vídeo, né, usando um outro mecanismo, porque já é a sua imagem, né? Se ele não criar nada em cima diferente do que faz a sua imagem, você tem essa garantia também, tá? Outro recurso novo que também é muito interessante são os boards, né? Boards, aqui tradução literal para quadros. Seria uma forma de você criar, né? Trazendo diversos elementos, né? Então você consegue, com os boards, carregar todos os assets que você vai usar para criar uma coisa, né? Então você traz todas as fotos, vetores, você cria ali os seus artboards e começa a trabalhar nessas referências e criar de forma com a inteligência artificial generativa com esses dados, né? Então, direto dos boards, ou seja, não preciso pegar minha referência aqui no computador, no Illustrator, levar para o Firefly. Não, você já faz tudo isso num lugar só, né? Ele tem ali atalhos similares com os aplicativos que a gente já usa, Photoshop, Illustrator, e ele também tem a possibilidade de integração, né, de colaboração. Então, eu consigo trabalhar com mais pessoas, né, trabalhar ali com 10, 15 pessoas, eu não me recordo o limite, mas consigo trazer ali time para trabalhar em tempo real, todo mundo vê o que o outro está fazendo, então posso ter os artboards onde cada um vai trabalhar e ver em tempo real o que cada um está fazendo. Forma bacana de você apresentar, né, para o seu cliente o que você está produzindo, né, para ele conhecer as referências, de repente para ele carregar as referências dele, né, ou para simplesmente ter aqui um brainstorming equipe, né, criar ali o seu storyboard, enfim. Então é uma ferramenta muito bacana, está em beta, mas já traz aqui resultados incríveis, depois você pode exportar esses artboards, enfim, é uma ferramenta bem completa que torna a criação de IA generativa muito mais robusta, muito mais dinâmica e com diversas possibilidades, tá? Vou comentar rapidamente sobre prompts. Aqui eu tenho os prints já antigos do modelo do mecanismo 2, mas vou trazer alguns casos aqui, eu vou comentar quando é o 2, quando é o 4, tá? Primeira dica sobre prompts. Não adianta a gente pedir uma palavra, 3 palavras, né? Eu preciso ser específica no que eu estou pedindo. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem para fazer uma conexão até com o tema inteligência artificial, pedir a palavra inteligência. Né? A inteligência ele sempre vai trazer aqui imagens com menções ao cérebro, né? Aqui trouxe livros, trouxe café, trouxe uma pessoa. Depois eu fui ampliando. Então vou pôr inteligência abstrata. Também trouxe aqui conexões neurais, luzes neon, algo meio futurista, tecnológico, humanoide. Enfim, se eu colocar esses prompts curtinhos, eu posso gerar milhões de vezes, ele sempre vai trazer alguma coisa diferente, porque é muito amplo, né? Aqui, até aqui o que eu mostrei está no mecanismo 2, aqui já fiz mais algumas imagens no mecanismo 3 e 4, que o 3 ele está um pouco ainda aprimorado para coisas mais abstratas, né? O 4 ele já está fantástico para detalhes, né? Então, para rostos, por exemplo. Então, aqui, inteligência abstrata, ele já trouxe também novamente uma figura humanoide, trouxe luzes, né? Círculos, enfim. Aqui eu já acrescentei o colorido no prompt, né? Então, ele já trouxe também aqui algumas variações. Essa imagem aqui, bem neon, eu vou mostrar um exemplo dela depois. Aqui alguns exemplos já com o mecanismo 4 também. Então, aqui a gente vê o mecanismo 2, aqui eu já vejo o mecanismo 4, né? Ele já está também bem mais aprimorado, a resolução também está maior, tá? Outro exemplo de prompt curtinho, também no mecanismo 2, retrato de uma pessoa em estúdio de arte. Tá, mas como é essa pessoa? O que ela está fazendo? Né?
quais as características, qual a idade, qual a cor do cabelo, qual a cor da pele, qual é a roupa, como que é esse estúdio de arte, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, aqui ele trouxe até uma pessoa com terno, não tem muito sentido, né? Se eu estou falando de estúdio de arte, provavelmente eu quero alguém ali, né, mais caracterizado como um artista mesmo, não necessariamente com terno, né? Então, eu preciso ser específica. Aqui entra 2 exemplos. Então, eu pedi o quê? Um retrato em plano médio de uma pessoa em torno de 50 anos, simpática, olhar em direção à câmera. Qual que é o vestuário dela? Eu quero uma camisa xadrez, um estúdio de arte, mas eu coloquei, né, outros elementos que acabaram sobrepondo aqui a questão do estúdio. Plantas, luz solar, janela de madeira no fundo, iluminação contra. Então, aqui o estúdio de arte não ficou tão evidente, porque eu teria que colocar outros elementos. Teria que colocar, eu quero uma tela, eu quero uma mesa com pincéis, né? Eu quero um cavalete, eu teria que ser mais específica para trazer esses outros elementos. Aí a grande questão também é que a gente pode ir adaptando o prompt, né? Então eu gerei o resultado, mas espera aí, eu acho que talvez eu queira uma pessoa com outras características. Então eu pedi em torno de 60 anos, já vou envelhecer um pouquinho, cabelo grisalho, a pele um pouco mais envelhecida, né, também simpática, e mudei ali a roupa para jaqueta jeans, enfim, né? Então eu consegui, a gente vai adaptando também conforme a gente vai criando, né? Aqui para mostrar um pouquinho da questão das fotos e do modelo arte, né, que a gente tem. Então, aqui, por exemplo, pedindo um aspecto de foto, eu pedi lá, robô feito com múltiplas câmeras, né? Então, ele trouxe aqui alguns robôs, aí eu fui complementando, não, mas onde que eu quero esse robô? Né? Aqui ele trouxe no estúdio, aqui ele trouxe num laboratório tecnológico, não, eu quero esse robô andando no deserto. Ah, mas eu quero esse robô no modelo arte, eu não quero foto, né? Ah, mas eu quero areia voando, então a gente vai adaptando, eu vou acrescentando os elementos, né? Tem um recurso que se chama intensidade visual, né? Eu trouxe essa imagem, claro que essa imagem aqui não ficou legal, mas eu acho que é bacana para mostrar isso. A intensidade visual, ela vai fazer o quê? Ela se diz a qualidade da imagem, né? Ou seja, seria de uma foto mais simples, feita provavelmente com uma câmera mais simples, até algo mais robusto. Então, aqui eu estou com a intensidade visual no 0, né? Coloquei ali um dragão em destaque, sobrevoando um castelo medieval na lateral direita. O dragão não ficou em destaque, mas parece realmente uma foto muito mais simples, né? Parece um conteúdo ali tirado com celular, talvez, né? Aí aqui eu já mudei a intensidade visual, mais avançado um pouquinho. Então já trouxe algo um pouco mais específico, né? Já trouxe um dragãozinho mais interessante. Aí aqui eu já coloquei no máximo, né, de intensidade visual. Acrescentei ali que eu queria que ele estivesse cuspindo fogo também. Então, o slider de intensidade visual, ele também tem um impacto muito grande, tá? E aqui mudei para arte, né? Então, o dragão, no caso, ele vai ter um aspecto muito maior em ilustração, em arte, do que em foto, né? E o castelo já ficou ali também com um aspecto mais artístico, enfim. Efeitos, a gente tem um mundo de efeitos. Se você ainda não tem ideia do que você quer aplicar, então você pode colocar no prompt, ou você já seleciona o efeito, já tem essa pré-visualização, com isso a gente ganha um tempo muito grande. Então, os movimentos artísticos, eu quero algo no estilo cubismo, eu quero algo no estilo barroco, né? Um conhecimento aqui em História da Arte pode te ajudar muito, pode te agregar muito na hora de criar esse conteúdo, né? Técnicas, então tinta, né? Eu quero acrílico, eu quero que tipo de aspecto, né? Desenho de lápis, enfim. Então, aquarela, pontilhado, ele já traz aqui a ideia do que você está trabalhando, né? Então, eu vou fazer uma campanha de volta às aulas. Posso usar já direto aqui o filtro aquarela, né? Outros efeitos, como foto antiga, né? Uma coisa meio sépia, meio desaturada, efeito bokeh, né? Então, eu já consigo também trabalhar algumas características sem precisar pôr no prompt, simplesmente escolhendo, né? O que eu vou aplicar.
Aí a gente tem também aspectos de cor, de iluminação, de composição. Eu fiz faculdade de fotografia, né? E o primeiro exercício fotográfico que a gente aprende, e que eu deixo essa dica para quem quer treinar seu olhar fotográfico, é composição, né? Então, eu trabalhar a foto de um único objeto, então, eu vou fotografar aqui essa caneca. Como que eu vou fotografar essa caneca? Quais as composições, né? Eu tenho um close-up, eu tenho uma fotografia com ângulo aberto, eu tenho uma tomada alta, uma tomada baixa, né? Eu tenho o grande angular, né? Que é um ângulo mais aberto, enfim. Então, a gente tem diversos tipos de... Eu tenho molduras, né? Então, eu tenho vários tipos de ângulos de composição para fotografar uma única foto, né? Então, esse é um exercício muito bacana que eu recomendo para quem gosta de fotografia. Então, aqui eu tô. Aqui esse print está no mecanismo 2, né? Mas já tem um tempinho, mas não mudou muita coisa. Então, eu quis trazer aqui, por exemplo, o mesmo prompt do robô, mas agora eu coloquei alguns desses efeitos, né? Então, eu coloquei steampunk, feito de metal, hora dourada. Aí ele já trouxe uma outra característica que eu tive muito mais agilidade do que colocando no prompt, né? Aqui o mesmo prompt eu mudei, né, os filtros para 3D e anime. Então já trouxe outra característica totalmente diferente. Aqui tem mais alguns, então uma câmera, né? A fotógrafa tinha que criar ali uma câmera com certeza, né? Então na floresta, em ruínas, ângulo amplo, filtro cinematográfico, né? Então fui gerando ali as imagens. Leão embaixo d'água, então aqui também eu tenho o efeito do grande angular, né? Que é aquela lente mais aberta. Então, imagina para fotografar uma cena dessas embaixo d'água, acho que seria um pouquinho complicado. Ou também quando a gente quer ir para um aspecto mais artístico, né? Então, aqui pedi um leão faraó, a esse mesmo leão eu coloquei outros filtros, né? O bioluminescente, enfim. Aí aqui eu entro também em alguns assuntos que vão colaborar com a criação para você trazer as suas características, para você também direcionar essa criação. Importante, quando a gente usa a referência de estilo, a gente também não tem a questão da indenização. Por quê? Porque você tem que ter o direito da imagem que você está upando, tá? Então, a imagem de referência que você vai upar, você tem que ter esse direito, tá? Você não pode simplesmente pegar uma imagem qualquer que você encontrou para gerar esse resultado. Você tem que usar uma imagem ou que você licenciou no Adobe Stock, ou que você criou, tá? Isso é muito importante para poder ter esse acesso. Então, aqui, por exemplo, eu comecei aqui zebra com fundo branco liso. Esse é um tipo de imagem que, se eu quiser ter essa imagem, eu vou ter muito mais possibilidades com melhor resolução no Adobe Stock. Eu quero a zebra com fundo branco. Acabou, né? Para recortar. Tem até já imagem recortada no Adobe Stock. Então, se eu só quero a zebra assim, ok, né? O Firefly não é o caminho. Eu vou para o Adobe Stock. Agora, se eu quiser uma zebra com algum estilo que eu tenha gostado, com algum traço, né, que de repente se eu sou ali um desenhista, né, que eu tenho um traço específico, ou se eu tenho um design que eu criei, né, aí eu uso o Firefly com a correspondência de estilo, tá? Então aqui o que que eu fiz? Eu peguei aquela imagem da inteligência artificial abstrata colorida e usei ela como estilo. Então eu quero a zebra nesse estilo. Olha que recurso incrível, né, para eu trazer esse conteúdo. Então, você pode carregar algo que você já tem, que você já criou, para gerar aqui essa zebra, tá? Referência de composição. Então, aqui outro exemplo. Eu pedi um castelo na colina com caminho. Tá, mas como é esse castelo? Esse castelo está no centro? Está à esquerda? Está à direita? Está na frente? Né? Onde que está esse castelo? Então, aqui eu também usei um desenho antigo meu, né, da época que eu desenhava, e usei esse desenho. Então, olha que interessante. Ele entendeu que eu tenho árvores em volta aqui do caminho, ele entendeu as torres, ele entendeu as nuvens, o céu azul, aqui o fundo, né, uma vegetação. Então, a composição eu consigo direcionar, tá? Erika, mas eu não desenho aquarela igual esse desenho. Não precisa, você pode usar outras bases.
Então, aqui eu peguei alguns desenhos no Adobe Stock, peguei esse castelinho, pedi o castelo de areia na praia, peguei esse outro desenho um pouco mais robusto e pedi castelo de areia, castelo na tempestade, com chuva, embaixo d'água, em ruínas, com textura de casquinha de sorvete, uma coisa mais fantasy, assim, né? Então, mas eu usei essa referência para criar isso, né? E ele segue aquela composição bem similar. Para finalizar aqui, mais uma outra dica, né? Eu usei também o Firefly para trazer um desenho que eu quis fazer muito tempo atrás, mas eu não desenhava mais, estava sem prática. Então, o que eu fiz? Eu quero fazer uma imagem que seja uma sacada genial, né? Que seria a figura de Einstein, por exemplo, sacando uma bola de vôlei. Eu comecei já de cara com um prompt gigantesco, né? Fiz uma descrição enorme ali desse personagem. E esse caso eu trouxe para mostrar que a construção da imagem não necessariamente a gente vai ter um resultado de primeira. E essa construção ela pode usar diversas técnicas. Então, assim como a foto da modelo no estúdio, eu usei o prompt, eu posso ter a junção de técnicas para gerar a imagem. Então, aqui eu comecei com uma descrição ali, só que trouxe imagens nada a ver com Einstein, né? Porque eu não posso pedir fotos de Einstein, porque Einstein eu não tenho esses direitos, né? Então, eu quis trazer alguma descrição que parecesse com ele. Aí, um outro ponto importante, a gente tem que escrever o que a gente quer e não o que a gente não quer. Então, eu tinha colocado ali sem barba, mas ele entende o quê? Ele entende que é sem barba? Não, ele entende que é com barba, então ele não vai trazer esse resultado. Ele não entende comandos negativos, tá? Então, aqui eu teria que pedir um homem só de bigode, não escrever sem barba, tá? Aí eu também fiz alguns testes em inglês. Em inglês ele trouxe algumas informações um pouco mais precisas. Depois eu usei alguns efeitos. Então aqui eu usei o efeito 3D, achei que trouxe um pouco mais do que eu precisava. Mas aí eu entendi, bom, eu preciso orientar melhor aqui a ferramenta para trazer meu resultado. Então, o que eu fui procurar? Eu fui procurar ilustrações de Einstein, eu fui procurar ilustrações de pessoas sacando uma bola de vôlei para entender o posicionamento, entender a forma, né? E daí eu usei como composição essa imagem, né? Também está lá no Adobe Stock, para trazer esse resultado. Então, eu fiz ali a composição, uma bolinha de vôlei, a rede, aí já começou a ficar um pouco mais próximo do que eu queria. Mas falei, bom, ainda não é o que eu queria, não é o que eu quero. E daí eu fui trabalhando os ângulos, fui trabalhando ali os prompts, fui trabalhando os efeitos, então pedi algo ali com desenho, né, com arte, eu falei, tá quase, mas aqui eu ainda estava usando o prompt lá sem barba, né, então eu falava, poxa, por que não está saindo do jeito que eu quero? Aí aqui, não reparem meus dons artísticos, realmente eu não desenho há muito tempo, e eu peguei aquelas referências, né, dos slides anteriores e fiz ali um rascunho mais ou menos de como eu queria, né, a ilustração. Então, essa imagem aqui que vocês estão vendo, eu fiz essa composição da bola de vôlei, da redinha aqui também, e fiz isso aqui para minha referência de composição, né? E daí sim ele trouxe o que eu queria, né? Com aspecto mais artístico, com ali os parâmetros que eu estava imaginando. E daí esses aqui ficaram os resultados, né? Que eu gostei para trazer essa referência. Ou seja, para cada criação você vai usar ali uma soma de recursos, né? Mas é interessante você conhecer o que tem à sua disposição, porque para cada caso você pode não ter ali o resultado de primeira, né? Mas você vai unir ali os recursos, tá? Aqui outro exemplo da composição de estrutura, né? Então, aqui o desenho do gatinho também, né? Aqui só gato roxo, trouxe vários desenhos. Aqui já trouxe na posição que eu pedi. Aqui da casa, então eu pedi uma casa antiga na floresta. Usei essa foto de referência, de estrutura, e daí ele trouxe várias casas ali nos prompts que eu coloquei, mas com aquele formato. Então, casa em ruínas na praia, casa de madeira bonita na praia, casa de pedras na praia, né? Enfim. Bom, eu passei um pouquinho do tempo já, mas quis trazer aqui de forma, né? Eu trouxe os prints para a gente ter uma agilidade, né? Mostrar uma quantidade maior de conteúdo.
Eu criei um portal, né, uma página do Adobe Express, inclusive, é um recurso incrível para compartilhar informação. Está aqui o link, né, bit.ly, a Adobe tem parceria com o Bit.ly, inclusive, Adobe Firefly FAQ. Eu criei essa página para trazer várias perguntas e respostas que a gente normalmente recebe. É uma página viva, tá? Então, se você entrar hoje, vai ter uma informação. Se você entrar daqui uma semana, provavelmente tenha mais informações. Eu vou colocar no topo ali, logo na primeira, na capa, qual que foi a data de atualização, tá? Então, é uma página que eu vou sempre estar trazendo links, referências, outros conteúdos. Nós temos alguns vídeos também no nosso YouTube sobre o Firefly. Então, essa página vai ser uma página aqui para a gente ter um compilado de dados, de informações, né, de detalhes, ok? Bom, se você ficou com alguma dúvida, se você ficou com alguma questão, manda para a gente. Eu vi que não temos perguntas aqui. Um último recado, vou deixar também aqui o link do Adobe Start Creators. Se você é um cliente corporativo, você tem direito a gratuitamente a acessar esse portal que gera, tem diversos conteúdos, trilhas de aprendizagem de Adobe, com certificados, com badges, e também tem cursos com certificação. Então, se você quiser ser um ACP Adobe, Adobe Certified Professional, você consegue fazer. Mas precisa ser e-mail corporativo que tenha licença corporativa. Não pode ser um e-mail Gmail, Outlook, Hotmail. Tem que ser e-mail corporativo para ter acesso gratuito, tá bom? Bom, eu falei que era o último recado, agora sim é o último recado. Em agosto teremos uma live sobre Document Cloud, sobre inteligência artificial na documentação também. A Adobe está trazendo ali novidades, novos recursos. Então já reserva na agenda, 28 de agosto, às 10 horas, teremos um conteúdo. Compartilhe ali com seus times de jurídico, RH, compras, enfim, né? Compartilha com todo mundo que lida com PDFs. Em breve a gente vai trazer aqui os links de inscrição para participar, mas já reserva na agenda. E se você ficar com alguma dúvida, se estiver assistindo a gravação, quiser trazer alguma questão para a gente, quiser conhecer alguma ferramenta, alguma solução, entre em contato aqui pelo e-mail adobe@brasoftware.com.br. Acompanhe a gente nas plataformas, né, nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn, né, principalmente, estamos por lá trazendo as informações, as novidades, os principais conteúdos de Adobe e de tudo que se diz respeito aqui à inovação, os principais players que a gente trabalha. Obrigada pela participação de vocês, um grande abraço e até mais.